2022 vai ser um ano melhor que os anos anteriores? Ao menos a maior parte das pessoas espera que sim. E quão mais superficiais as pessoas são, mais elas querem que o ano seguinte seja melhor. Apenas na perspectiva material, econômica, né? Não que seja um problema esperar um ano melhor, mas o problema é quando se espera uma melhoria apenas na perspectiva econômica, sem mudar nada dentro de si, sem aprimorar-se, sem lapidar-se. Então este é o grande problema desta humanidade materialista, que quer ser beneficiada apenas nas questões progressistas, materialistas, financeiras e dinheiristas. Não que o dinheiro seja um problema, em vários vídeos eu esclareço isso, né? O problema está justamente onde as pessoas querem apenas o dinheiro e deixam o resto de lado, distorcem a moral, pervertem a religião e tudo o mais para obterem apenas recursos materiais. Então, isso é o grande sintoma dessa humanidade pós-moderna, que perverte tudo, que distorce tudo, que modifica tudo arbitrariamente para tirar benefícios das situações. Então, aí é que está a grande distorção, o grande engano dessa humanidade. Mas antes de nós falarmos de um 2022 melhor ou não, temos que colocar uma outra pergunta que é fundamental, sobre a qual a maior parte das pessoas talvez não queira pensar sobre, que é a seguinte questão: será que a humanidade promoveu uma semeadura positiva para que o 2022 possa ser melhor? Muitas pessoas se arrepiam e fogem deste questionamento. É claro, esta é uma pergunta que mexe com a consciência interior. É uma pergunta que bate e reflete lá nas profundezas e que gera um mal-estar na maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas não quer discutir, não quer falar sobre semeadura ou semeaduras. As pessoas querem apenas colheitas e resultados sem semear algo positivo na perspectiva espiritual. Então, olhando para as atitudes das pessoas, olhando retrospectivamente para o ano de 2020 e 2021, percebe-se facilmente que a maior parte das pessoas não aprendeu muito com isso, não efetuou semeaduras positivas e daí já se pode tirar algumas conclusões para 2022. As coisas serão melhores ano que vem? A humanidade melhorou para merecer algo melhor no ano que vem? Alguns já diriam, mas você é muito pessimista, você não vê nada de bom na vida, você apenas destaca os aspectos negativos das pessoas, das experiências, da sociedade humana, da humanidade, da política, da economia, da religião, ou seja o que for. Não, eu não vejo apenas aspectos negativos, eu vejo o que está aí, o que está posto, o que está colocado, para o qual a maioria das pessoas fecha os olhos. Eu simplesmente não fecho meus olhos. Eu olho para as situações com lucidez, com serenidade, e daí tiro minhas conclusões dentro dos efeitos da lei da reciprocidade. Quem compreende um pouco a lei da reciprocidade consegue analisar perfeitamente bem a situação da humanidade e deduzir algumas consequências.
Então 2022 será melhor? Não sei, não sei. Mas olhando e observando as atitudes humanas nesses 2 últimos anos, em que a humanidade teve uma grande oportunidade de rever seus conceitos, mas a maioria esmagadora das pessoas não quis promover esse trabalho interior, essa transformação, essa modificação, se deduz facilmente que as pessoas não aprenderam muito, não efetuaram uma semeadura lá muito boa, e daí o que se pode esperar de 2022? Que seja melhor que 2021 e 2020. Eu, sinceramente, não consigo enxergar lá muitas melhorias para ano que vem, e isso não é motivo de desespero, isso não é motivo de pessimismo, isso não é motivo para ficar depressivo, porque uma pessoa espiritualizada, ela não se ocupa e se preocupa apenas com as vantagens materiais. Uma pessoa espiritualizada vê o lado bom em todas as circunstâncias, notadamente nos anos de crises, porque é nas épocas de crises, é justamente nas épocas de crises que se pode angariar o maior desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, o aprofundamento em si mesmo, a lapidação do seu íntimo, a sua purificação. Quem é minimamente espiritualizado aproveitou bem 2020 e 2021, mesmo com seus altos e baixos, com suas dificuldades, aos trancos e barrancos, porque uma pessoa verdadeiramente espiritualizada, ela busca aprender alguma coisa nessa vida. Aprender verdadeiramente nos quesitos espirituais, o que a maioria das pessoas não quer aprender. A maioria das pessoas quer apenas a bonança econômica, o consumismo, para que a vida possa transcorrer normalmente. Mas será que essa normalidade retornará em 2022? Se é que retornaremos à normalidade? Se é que as coisas foram normais nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos aqui sobre a Terra? Esta é uma pergunta que podemos colocar a médio prazo e quem sabe até a longo prazo, recuando vários séculos, na nossa história. Então, é fato que com esta humanidade as coisas não estão normais e não andam na normalidade há séculos. Quem sabe há milênios. Há milênios, porque se as coisas fossem normais há 2000 anos com a vinda de Cristo, esta humanidade já teria dado o seu salto qualitativo. Perdeu a oportunidade. Milênios e séculos se passaram. E daí vieram os anos de 2020 e 2021, que deram uma brecada nas ambições, nas vaidades, nas arrogâncias pessoais, na prepotência das pessoas, e elas insistem em não levar isso a sério. Elas insistem em não levar isso a sério. Se a pandemia vai continuar ano que vem, não sei, mas virão outras coisas, crises econômicas, políticas, questões ambientais. O planeta Terra está estremecendo, a grande quantidade de vulcões ativos ou potencialmente ativos. A questão da inversão dos polos magnéticos, climas extremos, calor extremo, frio extremo, a confusão entre as pessoas, ameaças de guerras e por aí vai. Os conflitos são inúmeros, os conflitos iminentes são inúmeros sobre a Terra. Então, muita coisa está para acontecer. E aí as coisas vão melhorar ano que vem? Dentro de todo esse cenário, nesta perspectiva que aí está posta? Ora, deixo a resposta para cada um. Que cada um pense sobre isso e chegue
a sua própria conclusão ou suas conclusões sobre tudo isso. Mas é fato que essa humanidade quer apenas a bonança, né? O progresso material, o consumismo. Mas refletir sobre as questões essenciais da vida, a maioria não quer. Encara isso como pessimismo, como depressivo, como algo duro demais, cruel. Para a maioria das pessoas, tudo é demais. Para a maioria das pessoas, tudo é demais. São fracas, frágeis, doentes existencialmente e emocionalmente. E pessoas tamanhamente enfermas não conseguem se deparar com os fatos. E daí pedem por um retorno à normalidade, com o seu consumismo, viagens para cima e para baixo, estabilidade econômica, estabilidade política, comodidade, zona de conforto e por aí vai. É apenas isso que as pessoas querem. E isso virá em 2021? Ora, basta pensar um pouco sobre a semeadura. Basta olhar para as pessoas. Basta olhar para aqueles que estão ao nosso entorno e pensar um pouco sobre a semeadura dessas pessoas, sobre a nossa própria semeadura. Basta pensar neste contexto geral, que daí facilmente já se tem respostas acerca de 2022. É fato que entramos numa fase que não vai terminar tão cedo, porque é a era do retorno. Não apenas 2022, mas 2023, 2024, 2025, os próximos anos trarão grandes retornos para essa humanidade, onde ela terá que aprender alguma coisa se não quiser sucumbir. Ela terá que aprender alguma coisa se não quiser sucumbir. E daí vem a pergunta: será que ela ainda quer aprender alguma coisa? Será que ela ainda quer aprender alguma coisa? Porque logo vem aqueles: pare de falar isso, mude de assunto, seja mais positivo, seja mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Ou seja, feche os olhos para a realidade e finja que está tudo bem. É assim que a maior parte das pessoas age. Na verdade, está tudo bem. Para quem é espiritualmente desperto, para quem está espiritualmente desperto, mesmo numa era de caos, está tudo bem, porque pessoas espiritualizadas compreendem as situações e se movimentam com uma certa tranquilidade em meio ao caos. Esta é a vantagem, esta é a grande vantagem de pessoas espiritualizadas, que buscam aprender com tudo, nos diferentes momentos. Nas eras de bonança e nas eras de caos, decadência, dificuldades e desmoronamento. Porque estamos aí diante de um grande desmoronamento. As coisas vão desmoronar. Quem ainda sonha com um mundo melhor, na verdadeira perspectiva espiritual, pode ficar otimista, porque tudo que está aí, praticamente tudo, vai desmoronar, porque praticamente tudo está errado. Entre as nações, nas diferentes sociedades, nas diferentes economias, nas diferentes formas de governo, com as tecnologias, praticamente tudo está errado e isso vai desmoronar para a libertação daqueles que verdadeiramente querem se adaptar às leis espirituais e renascer para uma nova vida e para um novo mundo. Em 2022, as coisas continuarão nessa perspectiva, na perspectiva do desmoronamento que trará a libertação,
desmoronamento que trará a libertação. As coisas continuarão bem nessa perspectiva em 2022. Não na perspectiva comodista e da zona de conforto da maior parte das pessoas que quer apenas o consumismo e a estabilidade econômica. Nesta perspectiva materialista, as coisas não vão ir muito bem. Mas na perspectiva espiritual de possibilidades de aprendizado, crescimento e autodesenvolvimento e autoconhecimento, as coisas vão continuar como estão nesta grande escola da vida, para que as pessoas possam aprender e se libertar de seus próprios erros, em meio ao sofrimento, em meio à colheita de uma semeadura maldita que foi efetuada por esta humanidade materialista. Esse meu papo aqui é altamente otimista, caros amigos. Não há nada de pessimista aqui. Apenas os materialistas que estão no piloto automático, no cabeção, que enxergam pessimismo no meu discurso aqui. Mas é um discurso extremamente otimista, voltado para aqueles que querem ser eles mesmos, que querem acordar verdadeiramente e levar uma vida de verdade aqui sobre a Terra. Então, nessa perspectiva, continuaremos bem em 2022, vivendo e aprendendo. Apenas os materialistas é que continuarão passando por perrengues, porque não estão entendendo e, em sua maioria, não vão entender as exigências da vida, batendo de frente com as exigências da vida. Materialistas cegos, infelizmente, não enxergam o essencial. E daí não conseguem aprender com os diferentes momentos e as diferentes situações. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!